Então, a gente vai aqui fazer, agora a gente vai entrar no nosso assunto aqui, que no caso, a nossa disciplina é Princípios de Comunicações. O livro, depois eu coloco, acho que, não sei se eu coloquei já para vocês, né, o livro para download, mas o livro é um livro chamado Princípios de Comunicações, né? É um livro que foi feito por professores que deram aula para mim na época que eu fazia doutorado em telecom na PUC do Rio de Janeiro. Os caras são muito bons, tá? Eles fizeram um livro, mas já está escaneado. Solutions, não precisa nem procurar. O Solutions está no próprio livro. Ele coloca os exercícios e a solução ele coloca lá no final, tá? O que nem sempre ajuda, porque de vez em quando ele faz umas soluções fora do padrão. Desculpa aqui. Ok? Desculpa. Pode entrar. Ok, então tá. Desculpa, é o backup ali da gravação. Ok? A gente vai fazer esse assunto de princípio de telecomunicações. Telecomunicações é a aplicação de sinais sistêmicos, tá? E basicamente a aplicação de transformada de Fourier, tá? A gente pode ser até que a gente consiga chegar mais para frente, mas eu não sei se a gente vai conseguir andar mais do que 4 ou 5 capítulos do livro. A gente só tem um semestre, a gente tem que priorizar. Então, pelo menos vocês saberem fazer a modulação AM, modulação FM, entender essas definições são importantes para qualquer tipo de coisa. Você vai continuar usando, por exemplo, modulação FM, AM se usa até hoje, tá? É uma regra geral. Então, não tem coisas mais novas? Tem coisas mais novas, mas o princípio básico está ali. Então, você tem que aprender, tá, ok? Então, a gente sempre começa, como o livro também começa, com o capítulo 1 dele, análise de sinais e sistemas, tá? Então, a gente vai começar falando de alguns conceitos básicos e depois a gente vai fazer uma recordação de série de Fourier e transformada de Fourier, tá? A série é só para a gente poder introduzir a transformada, certo? Normalmente não peço nada de série, tá? Mas transformada, sim. Mas a gente já viu transformada de Fourier. Sim, já viu, né? Primeira coisa, a dificuldade foi grande, né? Então, é bom fazer de novo uma recordação. E segundo, a gente viu transformada de Fourier usando ômega, né? E como frequência fundamental, certo? E a gente sabe que ômega é igual a 2πf, né? Ômega é a frequência em radianos por segundo, né? E F vai ser a frequência em hertz. E em telecom a gente vai trabalhar com hertz. A gente não trabalha, ninguém fala 25 quiloradianos por segundo, né? É 25 kHz, né? Ninguém fala 3 MHz, né? Ninguém fala 3 megaradianos por segundo, fala megahertz. Então a gente vai fazer toda a definição, toda a parte de transformar de Fourier novamente usando o F em vez do O. O que é que muda? Muda basicamente vai sumir algumas vezes o valor 2π, tá certo? Mas do resto não muda tanto, tá? Ele some de um lado e aparece do outro, né? O Jωt não vai ser mais Jωt, né? Menos Jωt lá. Vai ser menos J2πft, né? Você vai tirar o ômega e colocar o F, ok? Mas, por exemplo, fazer transformada direta e fazer transformada inversa, vocês vão ver que é a mesma forma. Porque o 2π só aparece na transformada inversa porque a gente tem que trabalhar com radianos por segundo, senão não apareceria, ok? E isso facilita em algumas coisas, tá legal?
A gente vai tentar relembrar bem detalhado, a gente vai precisar disso, tá ok? Então, a gente vai falar alguns conceitos básicos, como eu já falei, tá? E lembrando daquilo que estava relacionado a sistemas lineares também, por exemplo. O que é a convolução, né, de um sinal com o outro? Normalmente, quando você pega um sistema, pode ser um sistema qualquer, por exemplo, um sistema de telecomunicações, né? Você tem uma entrada, que é um sinal qualquer, e você vai ter uma saída. A saída vai ser o quê? Vai ser a convolução da entrada com a resposta, né, ao impulso daquele sistema. Isso a gente viu lá em sinais e sistema. Tá? Então, a gente sabe que a convolução é uma operação complicada. Não vou ficar fazendo convolução aqui novamente, não preciso. Uma das formas de não trabalhar com convolução é trabalhar com transformadas. Porque quando você usa transformada, o que é convolução vira multiplicação. Então, vocês vão ver essas propriedades todas novamente. Ok? Primeiro eu vou começar, coisa bem simples. Né? Nem lembro até onde eu vou aqui, vamos ver até onde a gente vai, mas vamos correr aqui. Vamos começar com conceitos básicos, né? Já que é uma introdução, né? Uma recordação, basicamente, de sinais e sistemas. Né? Então, a gente vai começar com a definição de sinal. Então, sinal, né, é uma sequência de valores, né, relacionados, normalmente depende do tempo, né? Mas quase sempre ali dentro tem alguma informação que você está querendo transmitir, coisas do gênero. A gente vai, por enquanto, ater essa definição, mas isso aqui é só para a gente fazer uma introdução mesmo, tá ok? Depois, vamos definir o que é um sinal analógico, tá? A gente já viu isso quando falamos em sinais, tá? Então, o sinal analógico, né, a amplitude dele, né, e o detalhe é o seguinte, né, você pode ter sinais que são contínuos no tempo. Então, vamos lá. Normalmente você tem isso aqui. Ó. Isso aqui você pode estar, uma forma de sinal, né, dependente do tempo, em que você, por exemplo, tem aqui o tempo, o eixo horizontal contínuo, né? Você tem vários valores aqui, infinitos valores do sinal para cada um dos valores de t, certo? Esse sinal é um sinal contínuo no tempo, tá certo? Isso tem a ver com o eixo horizontal, certo? Notem que você pode ter um sinal assim, ó. Vou desenhar aqui. Esse sinal aqui, ele também é contínuo no tempo, tá? Também é contínuo no tempo. Só que esse sinal aqui, ele tem valores específicos. Ele vale aqui, por exemplo, 2, aqui ele vale 3, aqui ele vale 1, aqui ele vale 0, aqui ele vale menos 2, aqui ele vale menos 3, por exemplo. Tá vendo? Ele tem valores específicos na amplitude, né? Se ele tem valores específicos na amplitude, né? Se a amplitude dele só tem valores determinados, não pode ser qualquer valor, e sim valores determinados, a gente chama esse sinal de sinal digital. É um sinal que tem valores que podem ser, digamos, a gente fala que é discreto na amplitude, né? Discreto no eixo vertical, certo? Se pode ter qualquer valor, como esse sinal aqui de cima, pode ter qualquer valor na amplitude, aí a gente chama ele de analógico. Mas, na verdade, são duas classificações. Uma classificação que tem a ver com os eixos verticais, nesse caso é a classificação digital ou analógico, e a classificação que tem a ver com os eixos horizontais, que aí é discreto no tempo ou contínuo no tempo, certo? Um sinal analógico, ele pode ser discreto no tempo. Como assim? É só você pegar um sinal desse tipo aqui, ó. Você ter um sinal, normalmente quando você tem discretização no tempo, é uma coisa assim, né? Se a amplitude dessas bolinhas, né?
se a altura pode ser qualquer valor, não só valores fixos, por exemplo, aqui tem o valor 1, aqui tem o valor 0, aqui tem o valor 2, mas notem, esse cara aqui está num valor aqui meio que na metade, certo? Se você puder ter qualquer valor na amplitude, também é um sinal analógico, tá? Cuidado, porque analógico o pessoal, ele normalmente associa a contínuo no tempo, o que é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. Você pode ter analógico e discreto no tempo, e você pode ter analógico e contínuo no tempo, certo? Da mesma forma, você pode ter digital e discreto no tempo, e pode ter digital e contínuo no tempo, tá certo? Ok? Então é bom chamar atenção para isso, legal? Aqui ele, por exemplo, colocou uma onda senoidal aqui, né? Um exemplo típico de sinal, você vê que tem várias amplitudes aqui, é um sinal analógico e contínuo no tempo, certo? Legal. Isso é só para a gente começar aqui. Sinal digital, como o nome já falei, né? Não tem a ver com discretização. Esse aqui é um sinal que é digital e contínuo no tempo, certo? Ele só aceita os valores, por exemplo, aqui o digital mais comum, quando se vê lá a eletrônica digital, né? Números binários. Normalmente, você só tem dois valores possíveis, né? Ou 0 ou 1. Aqui ele colocou menos 1 ou 1, tá? Mas para representar, digamos, o 0 ele usou o menos 1, e para representar o 1 ele usou 1, tá? Mas esse sinal aqui é um sinal digital porque ele só representa valores fixos na escala de amplitude, certo? Ok? Isso a gente viu em sinais logo no início, eu estou recordando, mas é simples, tá? Então, lembrem, são 4 classificações, né? Digital, contínuo ou discreto no tempo, analógico, contínuo ou discreto no tempo, tá ok? Legal. Bom, vamos logo, o pessoal que fez aula aí de manhã, eu entrei nesse assunto aqui, eu vou entrar e vou voar nele, tá certo? Porque só vou falar dele, vou propriamente dito, né? Não vou entrar em detalhes, certo? Porque a gente vai usar menos aqui. Na verdade, a gente só usa a série de Fourier aqui para fazer a introdução a transformar, tá? Já quem está fazendo sinais e sistemas, eu estou falando isso porque tem gente aqui que está fazendo sinais e sistemas. E hoje eu dei aula de série. Aí eu entrei com bastante detalhe, calculei uma série, etc e tal. E como eu fiz quando eu passei sinais e sistemas para vocês, certo? Mas o que é a série de Fourier? O Fourier, né? Como eu falo, naquela época não tinha internet, não tinha televisão, né? Não tinha série normal, o cara criava a série dele. Né? Ok? Então ele criou a série de Fourier. Então o que ele propôs? Ele fala o seguinte, ó, qualquer função periódica pode ser expressa como uma soma infinita de outras funções periódicas. No caso, ele usou uma base aqui de senos e cossenos, certo? Qual é a diferença dessa série de Fourier para a série de Fourier que vocês viram? É que essa série de Fourier que está usando, em vez da frequência fundamental ômega 0, ela está usando a frequência fundamental F0, que vai ser 1 sobre o período fundamental T0. Qual é o período fundamental? É o menor tempo para o qual o sinal se repete. Tá ok? Aí vale tudo igual, né, da série de Fourier, né? Então o F0 é igual a 1 sobre T0, né? O A0 é o valor DC do sinal, ele bota aqui de menos T0 sobre 2 mais T0 sobre 2, a gente aqui, o mais correto seria botar assim, integral não período. Você começa onde quiser. Não precisa começar no período dividido por 2 e terminar no período mais 2. Você pode colocar, simplesmente começar em 0 e terminar em T0, começar em menos 1/4 de T0 e terminar em 3/4 de T0. Por quê? Porque não importa onde você começa a sua integral, como ela é uma função periódica, a integral é sempre a mesma, certo? Então, às vezes é interessante você dar uma deslocada onde você vai começar a integral, porque é mais fácil para você, tá? É a mesma integral, o sinal é periódico, certo? Fica mais fácil de raciocinar. Então, teoricamente, aqui seria uma integral em T0 de G de T0. G de T0 é uma função qualquer que tem período T0, né? De T dt, tá? Aqui onde tinha N ômega 0 aparece
NF0, tá? E, na verdade, onde tem N ômega 0, apareceria o quê? N vezes 2π F0. Porque, lembrando que ômega 0 é igual a 2π F0, certo? E aí? E aí, se substituir aqui, aparece 2π aqui e NF0, certo? Ok? Isso aqui é a série, definição de série de Fourier. A única coisa que eu não gostei aqui foi ele ter usado isso aqui, né? Não é que esteja errado, está correto. Só que você quer fazer de uma maneira mais genérica, coloca assim, integral no período. Se o período é 2, você pode fazer de 0 a 2, de menos 0,1 até 1,9. Não interessa onde você vai começar a integral, né? Numa função periódica, a integral no período é igual para todos os lugares. É fácil mostrar isso. É um cálculo simples, né? Só brincar com o cálculo. Ok? Legal. Aqui ele chama atenção, né? Nesse desenho, o que ele quer dizer com esse desenho aqui? Na verdade, esse desenho aqui é para chamar a atenção de que quando você tem uma função, por exemplo, essa aqui é uma função periódica, né? Ela, vamos supor que aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, etc., 3 e assim por diante, né? Tem um eixo aqui, ok? Ela tem período 2, certo? E essa amplitude aqui é 1, o que acontece? Se ela é uma função periódica, eu posso representar ela por uma série de Fourier, certo? Por uma soma infinita de senos e cossenos. Legal, e aí? E aí, o que ele está querendo demonstrar aqui embaixo é o seguinte, é que se eu pegar só um, né, digamos, só um coeficiente, digamos assim, da série de Fourier, você vai ter uma coisa mais ou menos assim, né? Você pega uma senoide só, tá? Aí você começa a pegar mais. E assim por diante, tá? Você vai pegando mais ainda, né? Então, o que ele está querendo mostrar na figura é que, como é uma soma infinita, aqui, ó, é uma soma infinita, quanto mais termos você utilizar, mais próximo essa soma vai ficar da sua forma de onda original, tá? Eu não sei se na turma de vocês eu falei sobre isso, mas se você pega, por exemplo, funções que têm descontinuidades, aí aparecem os picos aqui, que a gente chama de fenômeno. Mas isso aqui é só para de Gibbs, tá? Mas isso aqui é só uma curiosidade, não é nem tão importante assim para o nosso curso. Para cálculo é legal, para ele mostrar que são funções que têm descontinuidade, mas é mais uma curiosidade. Deixa para lá. Mas se você começar a aumentar, você vai ver que vai aparecer os biquinhos ali. E se você pensar bem, não é coisa que nem assim tão estranha. Afinal de contas, era uma função descontínua, né? É difícil você gerar descontinuidade a partir de funções contínuas, né? Então, é até razoável você achar que claro, a não ser que a função contínua já tenha, digamos, ela já tem umas diferenças muito grandes. Aí fica mais fácil, mas é difícil no caso de funções que nem seno e cosseno você não ter esses biquinhos. Mas o que é que ele mostrar aqui, isso que eu vou chamar a atenção para isso, é o seguinte, que quanto mais termos você utilizar, mais você se aproxima. Eu não vou nem mexer muito em série de Fourier aqui, como eu falei, eu vou usar mais a série de Fourier para demonstrar a transformada, tá? Como você sai da série de Fourier, como você chega lá na transformada. Mas, o que é importante aqui é mostrar que isso dá, a gente vai ver, talvez eu não sei nem se eu vou fazer isso, mas em alguns exemplos, às vezes a gente mostra assim, ó, você pega, às vezes, 4 coeficientes da série de Fourier, a aproximação já é excelente, é isso que eu estou falando. É porque em engenharia a gente tem tantas outras formas de aparecer erro, que às vezes com 4 coeficientes da série de Fourier você consegue uma aproximação de 95%. Porra, 5% de erro? Normalmente o engenheiro já mete logo uns 15% de margem, né? Então, porra, qual é o valor de E, né? E de π? É tudo 3, né? É 3, porra. E 2,7, porra nenhuma, 3. 3,14, não, 3, né? Aproveita, né? Vai por segurança, tá ok? Ok, legal. Lembrando que isso é bom eu lembrar mesmo, mais uma vez, que, né,
Os senos e os cossenos podem ser representados através, né, da fórmula de Euler, onde, na verdade, lá no ensino médio, pelo menos eu vi isso no ensino médio, né? Você lembra do tal do cis de teta? Eu pelo menos lembro disso, que era o quê? Cosseno teta mais I seno teta, não era isso? Não é? Então eu lembro também quando eu fui apresentado a isso, eles me apresentaram a isso aqui, ó, E elevado a mais J teta, né? Era justamente, né, o quê? O cosseno teta mais, né, era o cis de teta. No ensino médio eles não usam J, eles usam I. Mas vocês são engenheiros eletricistas, sabem que o I, para a gente, é corrente, né? Então, o J o tempo todo quando é raiz de menos 1. A gente sabe que E elevado a J teta é o cis de teta, ou o cosseno teta mais J seno teta, o E elevado a menos J teta é o cosseno teta menos J seno teta. Soma, você tem essa fórmula. Subtrai, você tem a fórmula do lado, certo? Ok? Se você somar os dois, você tem isso. Se você subtrair os dois, você tem isso. Legal? Legal. Com isso, a gente pode chegar ao quê? A gente pode chegar, ao invés de representar em senos e cossenos, representar em e's, né, de E elevado, né, exponenciais, certo? Então, o que acontece? Se eu substituir lá em cima, né, nessa fórmula aqui, né? Se eu substituir nessa fórmula o cosseno e o seno pelos e's elevados é arrumar um somatório, o que acontece? Aparece uma expressão assim. Tá? Certo? Essa expressão aí é a expressão do exponencial. Notem que o somatório começa em menos infinito e não em zero, desculpe, não em 1, né? Então começa em 1 lá em cima. Por que ele começa em 1? Porque o zero é o valor DC, né? Então ele começa em 1. Ó, tá vendo? O zero é só pro A0. Legal? Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui a forma exponencial e a partir dessa forma exponencial é que a gente chega na transformada de Fourier. Na verdade, qual era o maior pré-requisito, digamos assim, para você poder trabalhar com série de Fourier? A função tem que ser periódica, certo? Se ela não for periódica, você não pode trabalhar com série de Fourier. Como é que você chega para trabalhar, então, com uma função que não é periódica? Você não usa série, você usa a transformada. Então, como é que o cara chega na transformada? Ele dá uma de matemática, né? Ele fala assim, essa função aqui não é periódica, beleza. Então ela não tem série de Fourier, mas ela tem transformada de Fourier. Por quê? Porque a transformada de Fourier pode considerar como se fosse a série de Fourier para uma função cujo período é infinito. Não se repete nunca, né? E aí ele coloca, né, esse período infinito e mostra isso. Vocês vão ver que quando a gente trabalha em série de Fourier, basicamente o que a gente tem? A gente tem para uma função do tempo, para uma função do tempo qualquer, você tem vários coeficientes, por exemplo. Isso aqui é contínuo no tempo, porém os coeficientes são discretos, né? Para cada n, né? É discreto totalmente, né? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, pode ser até infinito, mas é discreto. Né? Então o que acontece? Você sai de uma forma de onda, né, que é contínua, e transforma isso numa série de valores discretos, certo? Por quê? Porque são os coeficientes. Porque o que você representa quando você faz a série de Fourier exponencial, por exemplo, a outra também pode ser feita, mas é que a exponencial fica mais fácil de enxergar. Por quê? Para cada, digamos, a forma de onda coloca para cada um dos instantes, 1, 2, 3, apenas um cara. É que esse cara pode ser um número complexo, então, né? Pode ser um valor CN, né? Não é sempre um número discreto, tá certo? Mas, de qualquer maneira,
o que você tem? Você tem um mapeamento, né? Você tem uma coisa que é contínua e você leva numa coisa que é discreta. Quando você vai... Isso acontece porque você tem um sistema, uma forma de onda que é periódica, que você pode usar, né, a série. O que você faz quando você não tem uma forma periódica? Você diz que o período é infinito. Aí você vai notar que esses sinais aqui continuam sendo discretos, só que o intervalo entre eles tende a zero. Então é como se fosse o quê? Uma coisa contínua. Aí o espectro, que na verdade, isso aqui a gente chama de espectro. O espectro é a representação do sinal quando você faz a transformada. No caso, a transformada aqui é uma série, né? Porque aí você tem um espectro discreto, mas quando você está trabalhando com a transformada de Fourier, a transformada é a transformada mesmo. E aí você tem um espectro contínuo. Sabe? O que esse espectro aqui está fazendo? Isso aqui não é os valores dos coeficientes das frequências? Né? Porque o que acontece quando você faz a série de Fourier, o que você está encontrando nos seus CNs, mas os CNs não são os caras que multiplicam o F0, o 2F0, o 3F0, né? Quem multiplica o F0? O C1. Quem multiplica o 2F0? O C2. Então são os pesos que aquelas frequências têm no sinal original. Entendeu? A ideia da série de Fourier é o quê? Vamos supor que seja um sinal periódico. Ele pega, esse sinal tem várias frequências. Ele pega e decompõe em cada frequência e vê o peso de cada uma. Certo? De repente a frequência fundamental vai ter mais peso, a outra vai ter menos, não sei, depende do sinal. Né? Se de repente você quer um sinal mais bicudo, a frequência 2, 3 ou 4 pode ter mais importância do que a fundamental, não sei. Tá? Mas de qualquer maneira, cada um desses valores numéricos é o peso de cada frequência. Né? Aí, eu estou trabalhando com série. Quando eu trabalho com transformada, que daqui a pouco a gente vai falar, aí já não é, né? É uma coisa contínua. O peso das frequências é um sinal, né? Você pode juntar. É como se tivesse frequências não fixas, e sim infinitas, digamos assim. Valores quaisquer reais, e não valores fixos. Certo? Ok? Legal. Então, a partir, né, da nossa série de Fourier exponencial, a gente vai ter o que ele chama de espectro de frequências. Então, aqui ele mostra. Ele pega aqui, né, ele pega aqui um espectro qualquer. O que é isso aqui? Ele pegou uma forma de onda qualquer, que eu não sei nem qual é. Aliás, ele nem se preocupa com isso. Mas o que ele faz aqui? Ele mostra, né, quais são os coeficientes da série de Fourier para aquele sinal que ele tirou a série. Só que aqui no caso é a série... desculpa. Às vezes eu encosto aqui, ele acha que eu vou mexer no teclado. Deixa eu apagar isso. Ok. Só que aqui é a série exponencial. Então tem valores para frequências negativas. Né? Na verdade, não é uma frequência negativa. Não existe frequência negativa. Mas, isso é matematicamente falando. É menos a frequência. É para facilitar a gente. Aqui. Então, o espectro de frequências de uma série de Fourier exponencial é discreto. Certo? As frequências são fixas. Certo? E são todas múltiplas da frequência fundamental. Tá? Já o espectro de frequências de uma transformada de Fourier vai ser uma coisa assim. Vai ser uma coisa contínua. A gente vai ver mais tarde. Tá legal? Por que isso é importante? Já vou dando aqui algumas, né, spoilers do que vai vir na série para frente. Né? Por que isso é importante? Porque você quer várias vezes, por exemplo, vou dar um exemplo simples de telecom. Você quer filtrar frequências. Por exemplo, o que é um equalizador? Né? Se vocês pegarem lá no seu celular, procurar lá em som, controles avançados, vai ter lá um lugar que vai aparecer isso aqui, assim. Umas bolinhas ali que você pode mexer. Né? E, normalmente ele coloca 500, 1K, 2K, 4K, 8K e 16K. E aqui ele bota 250, 100, 50, sei lá. Ok? São as frequências baixas, isso aqui é tudo em Hertz, tá?
São as frequências baixas e as frequências altas, certo? Essas frequências estão nessa faixa aí de 50 até 16K, porque o ouvido humano ele só consegue notar frequências de 20 Hz até 20 mil ou 20 kHz, né? 20 kHz, certo? Então, uma aplicação que a gente pode ter aqui para, né, em telecom, a gente pode mexer também, mas em som, você pode fazer um equalizador. O que é um equalizador? O equalizador nada mais é do que um sistema que ele filtra frequências através de um filtro passa-faixa. Ele despreza todas as frequências que estão aqui e amplifica essa frequência que está nessa faixa. Se você amplificar frequências, por exemplo, nessa faixa aqui, ó, de 500 até 1K, você vai notar que as vozes na música vão sobressair, porque são as frequências da voz humana, normalmente nessa faixa. Se você amplificar de 8K ou 16K, você vai notar que os agudos vão ficar muito grandes. São as frequências altas, são os agudos. E se você amplificar aqui, você vai notar que os graves vão ficar mais fortes, certo? Então, o exemplo aqui de você usar o espectro de frequências é justamente isso. Você tem um sinal, que é o som lá que você está ouvindo, você passa ele por uma coisa que transforma ele, faz a transformada de Fourier dele, aí vai ter um sinal que vai estar com um determinado espectro de frequências, e aí você usa um filtro em cima desse espectro de frequências aqui para sobressair mais ou menos, certo? É muito mais fácil do que tentar mexer diretamente no sinal no domínio do tempo, tá certo? A gente trabalha no domínio da frequência porque, por exemplo, a gente já sabe, se eu quiser passar ele por um sistema lá na frequência, é só multiplicar, porque passar por um sistema não é você fazer a convolução, teoricamente, só que na frequência a convolução é o quê? É uma multiplicação. Esse filtro aqui nada mais é do que um filtro que vai convoluir, né? Na verdade, teria que fazer ele no domínio do tempo e convoluir. No domínio da frequência, simplesmente pega ele do jeito que está, pega o espectro de frequência e multiplica. Certo? Vocês vão ver com exemplos mais tarde. Tá? Ok? Ok? Bem legal. Teve um aluno aqui que fez um baita equalizador aí. É o Pablo. Vocês já viram? Vocês chegaram a ver o trabalho dele? Bem legal. Ele já se formou. Pô, ele fez um negócio controlado com Arduino, um negócio sensacional. Ele usou isso aqui. Tá? A teoria, claro, né? Só a prática e outras coisas. Mas é um negócio sensacional. Tá? Realmente, de cair o queixo. Tá, ok? Essa função sync aí, eu estou falando dela agora, a gente vai usar ela muito em transformada de Fourier. Vocês lembram dela. Eu só vou colocar aqui, porque quando a gente definiu, e porque eu estou seguindo a ordem do livro, por isso. Tá? Mas, quando a gente trabalhou com ela, a gente definiu sync de x como sendo seno de x dividido por x. Tá? E eu aqui vou definir um pouquinho diferente, tá? Porque me facilita, tá? Em alguns casos. Então, vou chamar sync de x, né? Como sendo seno de πx por πx. Tá? Como eu vou trabalhar depois com frequências, fica mais fácil acrescentar isso aqui. Tá vendo? Ah, mas você podia definir y igual a πx e é a mesma coisa. Não, eu sei. Tá? Mas define assim. Vai por mim. Fica mais fácil vocês entenderem. Eu só coloquei agora porque está na sequência do livro. A gente poderia ter deixado isso para mais tarde. Ok? Eu estava na sequência, eu estava fazendo as transparências. Falei, deixa eu falar sobre isso agora também. Legal? Ok. Isso aqui é apenas um parênteses, né? Ops. Ok? Legal. Quando ela tende a zero, ela vai dar 1. A gente tem aí uns valores em que ela se anula, né? Ok? Aí fica bem interessante, quando você usa dessa forma, né? Quando você pega em 1, 2, 3, você não tem que usar o π, você tá entendendo? Você pega em 1, vai dar πx, vai dar 0, entendeu? E aí fica mais fácil enxergar dessa forma, assim. Fica, né? Os dois eixos ficam, digamos, numéricos
o π não atrapalha, digamos assim. Tá legal? Por isso que ele está usando dessa forma. Legal? Ok. Vamos lá, vamos falar da transformada de Fourier, né? Vamos tentar usar a abordagem dele aqui. Eu vou fazer essa abordagem hoje e na próxima aula, que é quarta-feira, né? Segundo horário. É isso aí, quarta-feira, segundo horário. Talvez eu pegue a abordagem do livro de circuitos, só para a gente comparar as duas, tá? Eu acho lá bem mais fácil. Tá? Esse livro, ele é muito bom, esse livro de telecom. Ele consegue colocar tudo que a gente precisa saber num livro de, sei lá, 300 páginas, por aí, né? Não é muito grande. O problema é que algumas passagens que ele faz, ele é muito econômico, entendeu? Então, às vezes, a pessoa fica olhando assim, o que esse cara fez? Né? Porque você não consegue entender. Só para vocês terem uma ideia como isso acontece, em comunicações digitais, eu uso esse livro também. Tá? E ele tem uma questão que ele faz que tem a resposta. Como eu falei, todas as questões estão no Solutions. Né? E aí ele tem o Solutions lá. Né? E aí ele faz uma passagem de uma integral lá. É o seguinte, o aluno que fizer aquilo, já sabendo onde tem que chegar, ganha meio ponto na prova. Porque não é fácil. Entendeu? Eu falei, pô, esse cara tá de sacanagem. Eu fui lá e gastei umas 2 páginas para fazer. Cheguei onde ele queria, né? Mas não é fácil. Até porque não é só você falar, é fácil. Não, não é. Eu tive que consultar uma tabela de integrais, só para vocês terem uma ideia. Né? Gastei 2 páginas, consultei a tabela. Se eu fosse fazer aquela integral, não ia fazer, né? Porque se eu perco mais de 10 minutos numa integral, tchau, né? Não é isso, né? Não é fácil essa porra. Né? Então eu procurei a tabela. Tá ok? Certo? Então não dá. Legal? Não? Então só para vocês terem uma ideia, então não se assustem. Tá? A abordagem dele de vez em quando é um pouco complexa. Tá legal? Então lá, ele vai começar. Vamos começar. Vamos ler junto com ele aqui. Vamos lá. Considera uma função periódica g de t0 de t. Ele bota esse g de t0 justamente para chamar a atenção que essa função é periódica, cujo período é t0. O que ele quer fazer é que no limite g de t0 de t vire um g de t. Qual é esse limite? É quando o t0 tende a infinito. É um g de t qualquer. Certo? Mas só para adiantar as coisas. Legal. Formada pela repetição da função g de t, seria a função pura, né, periódica, né? Em intervalos regulares iguais a t0, onde t0 é maior do que a duração de g de t, como ilustrado na figura 2.8. Deixa eu puxar aqui, ó. Ele botou um exemplo, né? Ele botou aqui o exemplo do g de t0 de t. É essa função aqui, tá? Claro. Né? Aqui vai ser o g de t, né? Centrada aqui entre menos t0 sobre 2 e mais t0 sobre 2. Ela começa a se repetir, né? Para cá e para lá, certo? Então, g de t menos t0, ela anda. Ou seja, a função toda, esse é o g de t. A função g de t0 é a continuação, é infinita. Lá tem o g de t como se fosse uma função fixa, limitada, entre menos t0 sobre 2 e mais t0 sobre 2. Obviamente, isso é uma limitação, mas como a gente depois vai trabalhar com períodos infinitos, essa limitação é irrelevante. Tá? E, aliás, a maioria das vezes a gente vai trabalhar com sinais realmente que são finitos. Tá? Em alguns casos, não, né? Mas muitas vezes com sinais finitos. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma onda triangular, uma coisa desse tipo, é um sinal finito que está ali naquele campo. Né? Mas se eu estiver trabalhando, por exemplo, já com um degrau unitário, ele já é um sinal infinito. Tá? Por conta. Ok. Então vamos lá, pegar mais leve. Vamos começar com g de t. Tá? Até porque toda a definição, o trabalho é em cima de uma coisa genérica. Então, pode ser qualquer função. Legal? Então, ele sabe que no intervalo de menos t0 sobre 2 até mais t0 sobre 2, o g de t0 de t é o próprio g de t. Certo? Então, o g de t0 de t, ó, é esse cara aqui.
É esse cara aqui. Aqui, continua, continua, continua. O G de t é só esse cara aqui. Então, nesse intervalo, daqui para cá, né? Ou seja, se você pegar o G de T0 de t nesse intervalo, dá o próprio G de t. Certo? Legal. Como a gente calcula a série exponencial de Fourier do G de t, né? Do sinal G de t, né? Que é esse sinal, do sinal G T0 de t, desculpa. Do sinal G de T0 de t. A gente faz o quê? A gente pega, né? Olha aqui. Essa fórmula aqui, ó. Estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo capturar aqui. Não. Saco. Não consegui. Deixa pra lá. Eu ia pegar esse cara aqui, mas não consegui capturar. Precisa de um teclado aqui para capturar mais fácil. Mas tudo bem, vamos lá. Não quero perder tempo, não. Então tá lá, a fórmula é essa. CN, o que você vai encontrar? O que você precisa encontrar? Você precisa encontrar o valor DC, que é o C0, né? Que é igual a zero, mais os CNs, certo? Onde os CNs podem ser os CNs positivos, C1, C2, C3, C4, assim diante, e também os CNs negativos, C-1, C-2, C-3, assim por diante. Tá? Quem são esses CNs? São o espectro de frequência do sinal G de T0T, que é um sinal periódico. Esse é um espectro discreto, porque você está trabalhando com a série de Fourier. Certo? Legal. Então tá lá. Ó. Cn é 1 sobre T0, integral de menos infinito até mais infinito, de G de T elevado a menos J 2πnf0t dt. Certo? Essa é a definição do Cn. Tá? Da onde veio essa definição? Lá da série de Fourier. Primeiro da série de Fourier trigonométrica, depois da série de Fourier exponencial. Legal. Ok. Legal. A gente pode escrever o quê? Né? Agora, não se preocupem com isso agora. A gente vai depois ver isso. Mas olha só. Eu vou definir, né? G de F. Vou definir G de F. Estou definindo como sendo a integral de menos infinito até mais infinito de G de T elevado a menos J 2π f de T dt. Né? Notem, estou definindo dessa forma. A gente já sabe que depois isso aqui é a própria transformada de Fourier, né? Do sinal G de T. Mas eu estou definindo o G de F. Não quero nem falar, não falei transformada ainda, só no título da matéria. O G de F é isso, definir dessa forma. Certo? Está definido dessa forma. Tá? Notem que é quase igual aquilo que a gente já estava acostumado lá em transformada de Fourier, só que lá em transformada de Fourier, em sinais sistemas, esse cara é um E elevado a menos J. Como isso aqui é o ômega, tudo bem. Tá? Então, tá. Mas eu estou definindo, eu nem cheguei lá. Certo? Isso é uma função de f? Né? Porque é uma integral em t, né? Quando você pega a integral em t, o que sobra como variável é só o f. Né? Isso aqui vai sumir, porque é uma integral em t, j é constante, 2π é constante, e é constante. Só sobra o f mesmo. Então é uma função de f. Certo? A cada f tem isso. Legal? Legal. Olha só. Se eu pegar esse cara aqui de cima e fazer o seguinte, ó. F é igual a nf0. Tá? E vou substituir. Então vai ficar g de f é igual a integral de menos infinito até mais infinito de g de t elevado a menos j 2π nf0t dt. Certo? É só substituir. Certo? A gente tem f lá em cima, eu coloco o quê? nf0. Certo? Legal. Ok. Então, isso aqui é o quê? É g de f quando f é igual a quanto? nf0. Concorda comigo? Legal? Então, olha só. Se eu pegar esse T0 aqui e passar para cá, vocês concordam que T0 vezes Cn vai ser g de f quando f é igual a quem? nf0. Por quê? É só você pegar esse g de f, né?
colocar F igual a NF0, vai dar o quê? Vai dar exatamente isso aqui, ó. Vai dar exatamente isso aqui, ó. Que é o quê? Que é essa parte aqui, ó. Concorda comigo? É igualzinho. Tá? Então, é uma maneira de você expressar os seus coeficientes de forma compacta é essa aqui. E, aliás, isso é uma propriedade legal, né, da transformada de Fourier. Né? Se eu tenho a transformada de Fourier, se eu quiser encontrar os meus coeficientes CN, né, se eu transformar, voltar, digamos assim, para a série de Fourier, né, basta eu pegar, ou seja, se eu quiser encontrar uma série de Fourier, eu posso encontrar fazendo a transformada de Fourier, amostrando a transformada nas frequências fundamentais e dividindo por T0. Né? É uma coisa que a gente não viu lá, quando a gente falou de transformada em série de Fourier. Por que não viu isso? Porque não interessava naquela hora. Tá entendendo? Era uma complicação a mais. Mas eu estou colocando aqui. Está complicando? Não, estou aplicando. Porque, na verdade, a gente agora tem que usar algumas coisas e a gente vai aplicar. Certo? Por isso que está aparecendo isso. Tudo bem? Então, ó, aqui é uma propriedade interessante. A gente vai ver mais tarde uma das propriedades da transformada de Fourier. Você tem a transformada de Fourier de um sinal. O sinal pode ser periódico? Pode. A gente sabe que a transformada de Fourier pode ser sinal periódico? Pode. Se você quiser saber qual é a série de Fourier dele, você simplesmente pega a transformada só da parte fundamental do sinal. Se você está querendo série de Fourier e usou transformada, você tinha um sinal periódico. Né? Ok? E aí você simplesmente usa aquela transformada, mostra ela em pontos específicos e você tem os valores, os coeficientes da série. Tá? Isso a gente vai ver mais tarde, que é interessante para determinar algumas coisas. Quer ver outra coisa que a gente vai ver aqui, que não é em comunicações digitais? É aquilo que eu falei, nesse livro de vez em quando dá uma economizada básica. Lá em FM, tem hora que ele faz uma demonstração de como você pode gerar uma onda FM em vez de fazer uma multiplicação de frequência, você faz simplesmente uma amostragem. Ele usa aqui no livro umas 2 páginas para mostrar, mas eu usei em casa umas 6. Né? Não é fácil algumas coisas. Tá? Só que aí, como aquilo ali é uma coisa que é um resultado, e é uma coisa muito mais matemática do que engenharia, eu falo, ó, esquece, não vai cair isso na prova. Aliás, outra coisa que vocês vão ver, não vai cair na prova, até pode cair uma transformada de Fourier ou outra, porque é útil para a gente fazer. Mas não vai cair na prova, por exemplo, aquelas coisas mais matemáticas que a gente via lá em transformada de Fourier, em série de Fourier. Por quê? Porque naquela hora a gente estava trabalhando com a coisa genérica, na matemática mesmo. E aqui é a aplicação. Vocês estão entendendo? Aliás, a gente só vai usar isso na nossa prova, vamos supor que tenha 5 questões, sei lá, uma questão, uma ou 2 no máximo vai ser transformada, o resto vai ser aplicação. Tá? Ah, mas vai precisar usar transformada? Vai precisar usar transformada. Você está entendendo? Mas é aplicação. É que nem usar Laplace para resolver circuito. Tem que saber Laplace? Tem. Tem que saber inversa? Tem. Entendeu? Mas você está usando a aplicação. Primeira coisa que você faz é o quê? Transformar lá os capacitores e indutores nos equivalentes em Laplace. Resistor não muda. Beleza. Transforma as fontes também. Beleza. Faz tudo como se fosse resistores com valores em S, não é isso? Faz. Legal. Encontra lá a corrente com valor em S. E faz o que no final? Volta. Certo? É o que a gente vai fazer aqui. Tá? Só que aqui a gente vai trabalhar com os valores em F. Né? Porque a gente vai usar a transformada de Fourier. Certo? Ah, a gente trabalhou em ômega lá no 3º ano. Sim? Porque a gente seguiu o livro clássico da área. Qualquer livro trabalha com ômega. Pode pegar os livros clássicos de sinais e sistemas. O Oppenheim e o Latt. Os dois trabalham com ômega. Tá? Ok? Então é assim mesmo. Aí você pega os livros de telecom. Aliás, eu vou passar para vocês. O livro clássico de telecom é do Latt. Tá? E ele usa, se eu não me engano, F. Tá? Pode ver. Ok? Ele usa F. Eu tenho Latt em inglês. Já é edição nova.
Eu tenho LaTeX em português horrível. Né? É horrível assim, tipo, tá mal escaneado, sabe? Mas é a edição nova também. Tá legal? E eu tenho o LaTeX digital. Eu podia fazer como eu já fiz para vocês, escanear. Só que eles agora estão sacaneando a escaneada. Né? Parece até uma mistura de letras, mas é isso mesmo. Eles agora dão um livro digital para o professor como se fosse uma página web. Então você não consegue capturar como se fosse página por página, entendeu? E mesmo assim eu vou tentar fazer alguma coisa, mas não prometo. Vou deixar os 2 livros para vocês baixarem, tá? Assim que eu chegar em casa hoje, eu coloco lá. O livro que é o texto, que é esse, mas o livro do LaTeX é bom também. E tem um livro do LaTeX que eu vou escanear. Foi o que eu usei quando eu fiz graduação. Primeira edição. Né? Formato assim ainda, entendeu? Aí eu já vou escanear ele. Esse é mais fácil de escanear. O outro eu não vou cortar não, galera. Eu já cortei alguns livros, mas não vou cortar o outro. O outro eu ganhei também o livro físico. Então não vou cortar não. Dá dó de cortar aquele livro lá. Papel couché, bonitão. Aí não vou cortar não. Vou tentar passar para vocês o que eu vou. Não precisa comprar o livro. Porque tendo o livro, mesmo com escaneado não muito bom, se você tiver alguma dúvida, você tira no livro em inglês. Tá entendendo? Não precisa nem traduzir muito. Se uma figura que está ruim, você olha no livro em inglês, o inglês está perfeito. Tá? É o livro original. Né? Graças aos nossos amigos russos, né? Lá do Genlib. Né? Os caras têm tudo, impressionante. E tem um livro também de princípios que eu vou passar para vocês, que é do Hayek. Tá? O Hayek também é um livro clássico de princípios de telecomunicações. O problema do livro do Hayek é que ele é um cara enrolado em sistemas. Entendeu? Ensinar em sistemas. Então, às vezes dá uma viajada na maionese. Algumas coisas eu vou usar de lá. Tá? Vou passar para vocês tudo. Tá? Legal. Voltando aqui, então. Então, a gente viu que os coeficientes da série exponencial de Fourier, né, daquele cara, eles podem ser obtidos usando a transformada de Fourier daquela parte do sinal, da parte do período fundamental, e amostrando ela nas frequências fundamentais. Isso é importante mais tarde, agora não. Tá? Continuando, então. Né? Ele vai mostrar aqui isso, justamente. Né? O que vai acontecer? Olha só. Vocês concordam, então, que esses coeficientes podem ser feitos dessa forma, né? Amostrando na frequência fundamental, não é? O que é a frequência fundamental? F0 é igual a 1 sobre T0. Faz essa porra de T0 tender a infinito. O que vai acontecer com os F0? Vai tender a zero. Na verdade, ele vai existir, mas ele vai tender a zero. Ou seja, esses caras que estão aqui, F0, essa distância, o que vai acontecer com ela? Na verdade, essas barrinhas, que a gente representa a barrinha, né? Mas só para enxergar. Eu não sei se vocês... A gente usa isso para enxergar. Mas, na verdade, a gente só precisaria representar esse ponto. A gente não precisa ter colocado aquele risco até lá em cima. A gente coloca aquele risco até lá em cima para chamar a atenção de que aquele é um valor discreto. Né? Para a gente até saber quem é que está ali embaixo. Vocês estão entendendo? Mas essa parte é totalmente dispensável. Concordam comigo? É totalmente dispensável. É o valor que você quer. Então, o que acontece? Essas barrinhas, quando o T0 tende a zero, elas tendem a se aproximar. Na verdade, o espectro, que era um monte de bolinhas, uma separada da outra, tende a ficar o quê? Contínuo. Então, o que você faz, na verdade? O que é a transformada de Fourier? É basicamente a série de Fourier, um sinal qualquer, quando você faz o T0 tender a infinito. O espectro, que eram vários sinais discretos, passa a ser um sinal o quê? Contínuo. Certo? Então, ó, aumentando o valor de T0, diminui o valor de F0. E assim como no estado das figuras 10, aqui embaixo, ó, olha lá. 10A e B, o que vai acontecer? Vai acontecer que o meu G de F, né, amostrado, passa a ser o próprio
G de F, já que você faz infinitas amostras do sinal em infinitos intervalos de tempo. Concordo? Você não está pegando o G de F, não está amostrando em NF0? Só que agora você vai pegar infinitas amostras, vai pegar, né, as amostras, o F0 vai ficar muito pequenininho. Você já fazia infinitas amostras, só que agora você faz infinitas num espaço muito pequenininho, certo? Então você tem vários pontinhos. Ó. Antes você tinha só esses pontos aqui, ó. Deixa eu aumentar a figura. Antes você tinha só esses pontos aqui, ó. Agora você tem esses, né? Quanto mais eu diminuir o valor de F0, mais isso vai ter uma coisa, mais vai ter uma forma o quê? Contínua, certo? Ok? Então, no limite, quando T0 tende a infinito, as frequências harmônicas podem assumir qualquer valor, as amostras se tornando contínuas e o espectro de frequência é a própria função contínua G de F, certo? Que a gente tinha definido lá em cima, quem era o G de F, né? E quem é essa função contínua? Nada mais é, a gente define como sendo o quê? A transformada de Fourier, né, do sinal, em vez de ser a série. O G de F é a transformada de Fourier, pode ser de um sinal até periódico. O G de F é mostrado, são os próprios coeficientes. Se você amostrar infinitamente, é o próprio G de F, né? Então fica só o espectro. Legal? Isso é só para a gente entender um pouquinho. Então, por definição, nossa transformada de Fourier é essa aqui. Tá? Ok? A função G de F dada, né, que a gente já mostrou em cima, é isso aqui, ó. Ok? Desculpa, isso aqui é o G de T, a transformada inversa, né? Na verdade, o que acontece, né? Se você agora substituir os CNs lá naquele somatório que tinha lá em cima, você não tem esse somatório aqui? Se você agora substituir os CNs, o que você vai ter aqui? Você vai ter justamente aqui esses CN, T0, esse aqui. Isso aqui vai dar o G de T e você consegue encontrar o G de T, ó, justamente fazendo o quê? Fazendo o contrário. Aqui, por isso que eu vou explicar melhor com o outro lá, fica mais fácil. Aqui está mal explicado, né? Na verdade, quando o T0 tem infinito, o somatório vira integral e você tem justamente o... Porque na verdade é isso aqui. Ó. Esse C0 tem N aqui, aparece um G de T e vira uma integral. Tá? Se a gente pegar esse cara aqui, ó, o que ele quer mostrar é isso aqui. Tá vendo esse CN aqui? Ele vai virar uma integral porque é um somatório de vários valores. Isso aqui se transforma no G de T. O que é o G de T aqui dado dessa forma? É a transformada inversa. Se G de F é a transformada direta, G de T é a transformada inversa. Notem que, como eu estou trabalhando com F, não aparece o 2π. Entendeu? As transformadas diretas e inversas são absolutamente iguais. Ah, tá errado, tá errado. Faltam mais, né? Isso é normal. Esse livro está cheio de errinhos, né? Como assim? Não entendi. Consertei. Pronto. Consertei. Tá? É por isso que eu me confundi, que eu fiquei vendo esse menos ali. Que porra é essa? Eu fui lá em cima, né? Aí quando eu fui lá em cima, eu vi que estava certo. Onde é lá em cima? É aqui, ó. Ó. Quando eu vi aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima já tenho mais aqui, tá vendo? Aí aparece certinho. É que esse somatório vira integral, né? Ok? É o lá de baixo. Na aula que vem, eu vou fazer a demonstração do livro de circuitos. É melhor, vocês vão entender mais fácil essas duas aqui. Só que vai aparecer o 2π. Tá? Aqui não aparece. De qualquer maneira, o que interessa pra gente são as fórmulas de ida e vinda. Então, ó, a de ida é o G de F que está aqui, ó. Eu vou marcar, é esse aqui. Certo? E a de vinda, né? Que é de volta, né? É esse aqui. Certo? Ok? Detalhe. Como eu falei, se você tem um sinal do tempo, quando você aplica a transformada, vira um sinal na frequência. São as frequências mesmo do sinal. Né? É legal, porque aí você pega, por exemplo, um sinal totalmente louco. Por exemplo, um sinal que tem as frequências
todas iguais, por exemplo, é um sinal que normalmente é um ruído, alguma coisa desse tipo, que você não consegue distinguir, não tem uma coisa. Já um sinal de voz você consegue identificar facilmente, porque você vai ver que as frequências ficam limitadas numa determinada faixa. Você fala, pô, esse sinal aqui, você pega o espectro dele, pô, isso aqui deve ser voz, né? Isso aqui deve ser uma guitarra, que tem muito... É muito legal isso, você consegue, através do espectro, meio que adivinhar qual é o sinal. Porque é uma relação 1 para 1. Né? Okay? Então, aqui ó, tem o resumo que a gente acabou de mostrar. Né? Então, aqui nós temos o resumo, e aqui no resumo está certinho. O quadrinho está certo, estão vendo? O quadrinho está certo, ou seja, ó, transformar de Fourier. Quem é o G de F? É a integral de menos infinito até mais infinito. O G de T, E elevado a menos J2π ft dt. Quem é o G de T? É a integral de menos infinito até mais infinito. O G de F, E elevado a mais J2π ft dt. Tá certinho aqui. Né? G de T e G de F formam um par. Né? O G de T está diretamente relacionado ao G de F. Assim como tem lá na transformada de Laplace, assim como tem na transformada Z. Só que na transformada de Laplace, se você estiver trabalhando com a bilateral, né, aí você pode chegar na mesma transformada e para voltar você tem que lembrar da tal da região de convergência. Por isso que a gente usa unilateral. Tá? Laplace, já no transformada de Fourier, isso não acontece, apesar de que às vezes não tem transformada de Fourier. Tem sinal que você não consegue calcular. Ou então, que existe... Mas, para você expressar a transformada, você tem que se valer de sinais que são aqueles sinais especiais, tipo função impulso. Quando a transformada de Fourier aparece em função impulso, né, você já fala, porra, essa transformada de Fourier aqui é estranha, né, porque aparece uma função impulso. E a função impulso é estranha pra cacete, né? Porque lembra, né? Ela é 0, 0, 0, 0, quando chega em 0, ela vai lá para o infinito, depois ela volta a ser 0. Né? O interessante é que em 0 menos ele é 0. E em 0 mais ele é 0, mas em 0 ela vale infinito. Como assim, né? Pois é assim mesmo. A gente usa isso tudo. Tá? De qualquer maneira, é interessante. Tá? Ele chama, então, ó, isso aqui é só a notação que ele coloca, viu, pessoal? Notação, então, ó, quem é G de F? É a transformada de Fourier de G de T. Né? Quem é G de T? É a transformada de Fourier inversa de G de F. Tá? Essas são anotações, tá? A gente vai usar. G minúsculo é para sinal no tempo. G maiúsculo é para sinal, é para transformada em frequência. Tá? E aí, a dualidade aqui é mais fácil do que a dualidade do ômega lá. Porque a dualidade aqui é direta, você vê logo que não parece 2π, não parece nada. A gente vai ver aqui uma dualidade bem interessante. Tá? Dualidade, depois vocês se preocupem depois. Eu sei que vocês não lembram disso, mas vocês vão ter que lembrar porque a gente vai usar. Tá? Né? Por que a dualidade é legal? Porque é uma propriedade da transformada de Fourier, que a partir do momento que você conhece a transformada, você conhece uma transformada, você vai conseguir fazer a transformada do sinal que você teve. Então vamos supor, né, que a transformada, isso a gente vai ver, né, que a transformada do impulso vai dar, né, uma constante, né? E aí você vai ver que a transformada de uma constante vai ter que dar o quê? Um impulso, né? Uma coisa parecida com isso. Né? A transformada no pulso retangular dá um sinc, então a transformada do sinc vai ter que dar um pulso retangular. É por dualidade, vocês vão ver. Isso facilita na hora de... Porque às vezes na tabela ele não coloca. Na tabela ele coloca transformada do pulso retangular, bota lá. Pô, cadê a transformada do sinc? Pô, ele já colocou, cara. A tabela é como se tivesse duas linhas. É como uma tabela simples de transformadas de Fourier. Se você faz ela bem simples, é como se ela está ali, mas ela podia ser dobrada, você entendendo? Para cada linha você tem um novo par, certo? Principalmente se tiver simetria. Aí fica mais fácil. Quando não tem simetria, a coisa é um pouquinho mais complicada. Mas
Quando as coisas são simétricas, facilita bastante. Legal? Então aqui, ó, ele vai fazer, ele vai pegar e vai usar ele vai chegar e vai fazer a transformada de Fourier de um pulso retangular. Né? Notem que, como eu falei para vocês, galera, ele economiza, né? Então, tudo bem que aqui ele não economiza. Vocês pegaram no livro, ele mostra direitinho. Mas aqui ele mostra, ó, você pegar um pulso retangular qualquer, que é o quê? É uma função, né, que é constante. No caso, vale A, né, de menos t sobre 2 até mais t sobre 2, certo? Ele aqui botou um pulso retangular simétrico. Ele podia não ter colocado simétrico, né? Só para a gente lembrar de algumas coisas aqui. Vamos chamar esse cara de... Esse cara é uma função, né? Então vamos chamar ela de g de t, né? Esse pulso retangular aqui. Só para vocês lembrarem que é interessante a gente fazer isso, tá? Vocês lembram como representar isso usando os degraus? É importante a gente saber isso. Como assim, ó? Esse é o nosso famoso o quê? Degrau unitário, não é isso? Ele vale 0 para t negativo e vale 1 para t maior ou igual a 0, certo? Como é que a gente representa esse cara aqui usando degrau unitário? Ó, tem que lembrar. Amplitude a gente multiplica... Amplitude é A, não é? Então é A que multiplica alguma coisa. A que multiplica um degrau unitário, certo? Mas não é um degrau, não é isso? Então, olha só, eu pegaria um degrau aqui e subtraria de um degrau, fazer a subtração de um degrau aqui. Se você desloca para a esquerda, você soma. Se você desloca para a direita, você diminui. Viu porque a gente precisa saber sinais sistemas para poder trabalhar com princípios e qualquer outra coisa? Essas coisas a gente vai usando o tempo todo. Tá? Então, olha só, isso vai ser U de t mais t grande sobre 2, menos U de t menos t grande sobre 2. Depois a gente podia até usar essa representação aqui, através de uma tabela, etc., para descobrir qual seria a transformada. Não foi o caso aqui, tá? Eu vou voltar na aula que vem, relembrando o transformado de Fourier mais aquela sequência entre séries de Fourier e transformado de Fourier, que é na quarta que vem. E eu vou fazer esse exemplo aqui do jeito que está lá na apostila. Só que eu vou fazer numérico, vou escrever. Como é que faz isso aqui? Nada mais do que usar a definição. Como assim? Você vai lá e coloca. Eu só vou começar ele aqui. Né? Então, como ele é esse cara aqui, ele vale A, quem é o G de F? Né? G de F é o quê? Integral de menos infinito até mais infinito, de g de t elevado a menos j2 pi ft dt. Não é isso? Não é a definição? Bom, da definição você já dá uma diminuída. Você diminui de menos t sobre 2 até mais t sobre 2. Por quê? Porque o g de t só existe de menos t sobre 2 até mais t sobre 2. Certo? Beleza. E ele vale quanto nesse intervalo? Ele vale A. Certo? Isso aqui vai dar elevado a menos J2 pi ft dt, né? De menos t sobre 2 até mais t sobre 2. O que vai acontecer? Você vai colocar o A para fora, porque é isso. Você vai ter uma integral de quem? De elevado a at dt. Concordam comigo? Onde esse A é esse cara aqui. Certo? Quem é a integral de E elevado a t dt? E elevado a t dividido por A. Então, vamos lá. Você vai ter E elevado a menos J2 pi ft sobre menos J2 pi ft. Desculpa. 2πf de quanto?
de menos t sobre 2 a mais t sobre 2. Certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai substituir isso, né? Vai dar um e elevado e vai dar o elevado jt sobre 2, né? Menos j, e um elevado mais jt sobre 2. Vocês estão percebendo isso. E isso, a gente vai usar a fórmula de Euler para chegar num seno. Você vai arrumar isso. Eu vou fazer isso na aula que vem, tá? Com calma. Não quero fazer rápido aqui para terminar, tá? E também na aula que vem eu vou fazer a recordação da mudança de série usando outro livro lá. Eu não deu hoje, galera. Eu não sabia nem que eu ia dar aula de princípios. Eu só sabia que ia dar aula. Entendeu? Então não deu tempo, tá? E aliás, eu não tive tempo de nada, né? Porque eu tive exame de 30 e poucas pessoas na sexta-feira para corrigir tudo, né? E, pô, não deu tempo de nada. Eu tô com uma máquina para montar, que eu tô doido para montar e eu não consigo. Porra! Essa semana sai, né? Amanhã eu vou fazer. Não, com um PC. Um Ryzen 9. Porra! Entendeu? 12 cores, 24 threads, 24, né, núcleos virtuais. Caralho, muito animal. Um Ryzen 9. Porra, muito maneiro. Ryzen 9 3900X. Muito animal. Doido para montar, pô, eu não consigo montar a máquina. Tá 15 dias pilhado lá na minha casa. Não que eu esteja com uma máquina ruim, mas é que essa aí é animal demais. Eu tô com Ryzen 7, né? Mas essa já é 3000, essa é linha nova, né? 7 nanômetros. Estou com 2 placas de vídeo para testar qual é a melhor, uma da AMD e outra da NVIDIA, para ver qual é a melhor para fazer a edição de vídeo. Entendeu? Eu quero fazer uma comparação. Então, oi? Uma 5700 da AMD, que é a nova, e uma 2060 Super da NVIDIA. Entendeu? Que é igual a 2070 normal, né? Basicamente. Bem legal. E a 2070 Super é igual a 2080, né? Mais ou menos. Né? Mas eu quero testar a parte de vídeo. Eu não ligo para jogo. Eu quero ver qual é que vai ser mais rápido para renderizar. O meu, atualmente, eu estou com uma placa de vídeo bem mesmo, assim, bem fraquinha. É uma RX 560, não é nem, sabe, é uma placa de vídeo que, assim, se for jogar é bem fraco, entendeu? Mas é um Ryzen 7, então ele meio que dá uma compensada na renderização. Agora eu quero ver com essas duas placas. Eu vou simplesmente pegar no Ryzen 9, colocar a NVIDIA e renderizar um vídeo, marcar o tempo. Depois eu vou tirar para colocar a AMD, renderizar o vídeo e vou marcar o tempo, para ver quanto é que demora. Basicamente é isso. Falou, galera, terminou na aula de quarta, a gente continua. Tá? Vocês já viram que a gente vai dar uma corrida um pouco nessa recordação, mas a gente tem que fazer isso. Certo? Porque para a gente pegar no que interessa. Tá? Ok?